Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã eu poderia trazer como tema: se fazendo tudo certo dá errado. Imagina se continuar fazendo errado aí, que nunca vai dar certo. Isso é uma conjectura que muitos não param para observar, que permanecem nos seus erros, permanecem dentro de emoção e não dentro da razão. Tem pessoas que gostam de falar, não gostam de ouvir, quer ensinar e nunca aprendeu. Então a nossa vida, como é de aprendizado, tem um exemplo aqui muito forte, no capítulo 5 de 2 Reis, que a gente vai narrar essa história, que foi ato repreensivo, mas um ato que a pessoa teve ética, conduta, moral, de reconhecimento e de tomar posição ainda no momento oportuno. E às vezes nós rejeitamos a oportunidade, e nem sempre a vida nos dá várias oportunidades para mudar ou para obtermos alguma resposta ou termos alguma vantagem naquilo que deveríamos adquirir e possuir. E aqui nos narra que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, era um homem extremamente respeitado, porque já tinha dado muita vitória ao seu povo, mas veio ser acometido de uma lepra. Existe dentro dessa área, eu posso dizer que a lepra física, que é contaminadora, que danifica a carne, e a lepra espiritual, que é a idolatria da ignorância, de ovacionamento, adoração a deuses estranhos que não são deuses. Mas só há um único. Antes dele, Deus nenhum se formou. A ele também não divide a sua glória com as imagens. Mas, dentro de toda essa situação, trabalhava uma menina israelita no palácio oficial, e um dia ela teve a oportunidade de um diálogo com a esposa de Naamã. E ela fez uma referência. Se o senhor dela estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele teria a oportunidade da sua lepra ser restaurada. E Naamã, ansiosamente e com desejo de ser curado, ele foi ao rei da Síria e narrou a história que a sua serva tinha lhe dito. E logo, justamente, ele enviou com grande quantia de prata ao rei de Israel, enviou a carta e esclarecendo: estou enviando meu oficial Naamã para que cures a lepra dele. Observa que quando o rei de Israel recebeu a carta, ele ficou muito perturbado, estarrecido psicologicamente, ele ficou abalado, porque ele também conjecturou, ele fez uma introspectiva, uma análise, talvez da sua conduta espiritual, moral ou ética. Eu estou conjecturando aqui, mas ele faz uma reflexologia. Ele diz: sou eu Deus por um acaso para poder curar alguém? E é dentro dessa situação que ele também conjecturou. Ele está procurando motivo, para se desentender comigo, para guerrear, para manter essa guerra. Mas observa que quando Eliseu soube que o rei estava psicologicamente abalado em relação ao que aconteceu, ele mandou uma mensagem que foi enviada a Naamã para que ele soubesse que havia profeta em Israel verdadeiramente, independente dele ter ido ao local errado, falar com a pessoa errada. Então Naamã
chegou à casa de Eliseu, que era o profeta da época, e esse mandou um mensageiro diretamente dizendo: vai e banha-se 7 vezes no Rio Jordão, e tu ficarás curado. Mas Naamã se indignou com essa atitude de não ser bem recepcionado. E ele ficou indignado com essa situação, ele cogitou entre si, e ele, naturalmente, vendo a liturgia, talvez, de adoração, ovacionamento a deuses que não são deuses, e ele achou que certamente ele ficaria de pé diante dele, invocaria o Deus de Israel e passaria a mão sobre a lepra, e naquele exato momento ele ficaria curado, mediante a atitude que ele achou que seria o ritual para ele alcançar a bênção. E ele, agora indignado, ele falou: porventura não são os rios Abanas e Farpas, os rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderia lavar-me e ficaria purificado? Você pode conferir ainda no versículo 11 e 12 aí de 2 Reis, capítulo 5, né? E quando ele começou a retornar para casa, indignado, triste, constrangido, e aí é que está, os seus servos tentaram dissuadi-lo no caminho. Ou seja, foi através desses conselhos que eles conseguiram estabilizar aquela situação que ele se sentia constrangido, se sentiu ali desprezado. E ele disse: mestre, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, tu não teria feito? Só porque ele te pediu, simplesmente, tá? Para mergulhar no rio 7 vezes, tu menospreza, tu não dá credibilidade. Talvez a fala fosse: tu não tem fé, tu tem fé lá no teu Deus lá, tu tem fé em tantas coisas e agora não está acreditando, se deslocou, veio até aqui e agora não quer obedecer a voz do homem de Deus. Então Naamã, agora guarnecido e convencido do conselho, foi ao Rio Jordão e lavou-se 7 vezes. E ao cumprir esse ritual, diz que a sua pele restaurada ficou como pele de criança renovada. E ele e a sua comitiva agora volta à casa de Eliseu e ele reconhece, tá? Ele reconhece, ele diz que eu sei que só há um Deus, em nenhum outro lugar. E aí ele quis fazer uma oferta, quis dar presente. Eu posso dizer que se fosse no dia de hoje, logo queriam a glória de Deus, queriam não só receber presente, mas queriam ser ovacionados pelo milagre, né? Então, Naamã insistiu que ele tomasse a bênção, mas ele não quis, ele não recebeu, ele tinha caráter. E ele fala com ele, pediu a ele: deixa-me levar 2 mulas carregadas de terra para fazer um holocausto ao Senhor. E ele prometeu que nunca mais iria sacrificar a outro Deus, senão ao Senhor, o Deus de Israel. E ao despedir disse, né? Nisso perdoa o teu servo, é o que eu quero destacar bem. Quando o meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ali encostar a mão na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o teu servo. E Eliseu logo disse:
vai-te em paz. Aqui é demonstrado que respeito é pela frente. A atitude demonstrativa é o caráter do que ele estava dizendo, que o profeta não ia saber quando isso aconteceria, mas ele disse: perdoa o teu servo se isso acontecer, não que eu vou ovacionar a Rimão, mas eu tenho que fazer isso. E dentro dessa história também, a ganância, a corrupção, conforme eu falei, que se fosse também nos dias de hoje, como aconteceu, o seu servo, o seu aluno, que realmente não foi exemplar, chamado Geazim, pensou consigo mesmo: Eliseu foi bom demais, não aceitando a recompensa de Naamã. E logo partiu atrás, ele conjecturou consigo mesmo e foi querer alguma coisa. Então Geazi partiu atrás da comitiva de Naamã e em um determinado ponto ele alcançou ainda eles no meio do caminho, e ali ele, com 2 discípulos do mestre de Eliseu, e chegaram, e ele agora nesse momento ele pede para que, usando a mentira, né? Ele diz: o meu Senhor, ele fala no nome de Eliseu, o meu Senhor pediu que te enviaste para te pedir 5 ciclos de prata e 2 mudas de roupas finas. Olha só. E Naamã imediatamente, né, agora agradecido, entregou a Geazi 70 quilos de prata e 2 mudas de roupa. E o servo guardou o presente em casa e voltou para o mestre Eliseu. E agora a indagativa de Eliseu foi: aonde você esteve? Não fui a lugar nenhum. Mas o dom de discernimento, o dom da sabedoria, o dom de Deus, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E quem somos nós? Para os homens nós mentimos, mas diante de Deus não tem como se esconder. E Eliseu disse: porventura não foi contigo o meu coração? Ou seja, a fé, o espírito não é o mesmo? E quando ele voltou com seu carro a encontrar-te, e justamente era a ocasião de receber a prata que ele teve, de tomar roupa, e agora passa a maldição. A lepra de Naamã apegou a ele. Por quê? A desobediência, e seria essa leprosidade na descendência dele para sempre, essa contaminação da falta de caráter nessa atitude. E naquele momento Geazi ficou leproso e disse que a sua pele ficou branca como neve, que era o resultado. A lepra, ela danifica o corpo. Mas o que eu quero conjecturar dentro dessa orientação ética e prática, eu vou destacar que nós temos as nossas axiologias, nossas argumentologia, conceitologia, como pode nos constrangir, que foi o caso do general, desses atos efeitos de reduzir a pressão, desse aperto que é uma compreensão dessa coação. Como é isso? Significa uma violência moral e psicológica para reduzir a qualidade ou a capacidade que alguém que acha que pode, que tem, de querer impor, de mandar. Foi o que aconteceu. Às vezes queremos controlar, comandar a conduta, impedir alguma coisa,
e às vezes nós somos abalados e envergonhados para nos estabilizar dentro de uma realidade positiva. Eu posso destacar aqui alguns conceitos bons e maus, a direção certa ou errada, a nossa conduta ou compostura, conforme houve. Também como sabemos que quando não saber o que fazer da vida, devemos pelo menos saber aonde ir. Foi o que aconteceu com ele. Ainda que ele tomou direção errada pela emoção, mas depois soube aonde ir pela orientação que foi dada para ir à casa do profeta. E ali, quando ele se indigna, que ele achou que ele seria honrado, bem recebido, mas não foi o desprezo do profeta com ele, foi a orientação simples e objetiva. Mas você vê que em meio a toda essa situação, houve a presença de Deus. Houve a ambição não do profeta, mas a ambição de Geazi, da ganância. E muitas das vezes a recompensa das nossas atitudes erradas, teremos a nossa reconstrução de atitudes. Só que a de Geazi, a malignidade da maldição ficou eternizada na descendência dele. Por desobediência, ele aprendia ser ético, ser prático, mas ele não quis tomar atitude. Ele, por si mesmo, emocionalmente, toma atitude errada. E eu quero falar que o maior constrangimento não foi ele só inferiorizar o rio de Israel, dizendo que Abana e Fapa, as águas eram as melhores. Eu quero deixar bem claro que uma fonte, ela nunca é de água suja, ela sempre é água limpa. Ao decorrer, ela pode se sujar, como você vê que o ensinamento de Geazi é um ensinamento puro, ético, que Naamã não quis recompensa. Mas o Geazi, ele logo quis, tomou atitude. Assim eu posso exemplificar, uma fonte é limpa, saudável e pura. E no trajeto ela pode ir se poluindo, se sujar. Foi o trajeto de Geazi pela cobiça, pela ganância. Mas o constrangimento dele não foi ele ser orientado por uma menina que era escrava ou foi repreendido pelos seus servos para mergulhar no rio de Israel, que ele já tinha inferiorizado. O constrangimento dele não foi agora ter que reconhecer e fazer sacrifício a não ser o único Deus de Israel, mas sim dentro do caráter, a atitude, a postura ética, foi de quando ele tivesse que entrar no templo de Rimon, não para adorar, mas para se ajoelhar, porque o rei colocava a sua mão sobre os seus ombros. E ele fazia isso. E agora, isso não seria mais o seu prazer. Por isso, ele pede perdão ao profeta, quando isso aconteceria, ou fosse acontecer. É o ponto crucial que foi a sua fidelidade a Deus. Perdoa o teu servo quando entrar no templo de Rimon, não para adorar. Esse foi o maior constrangimento agora do reconhecimento. Então, o caráter é a atitude, não na frente da pessoa, que o respeito é na frente. Mas esse respeito, por detrás, é o caráter, são as ações e atitudes também exemplares que devemos ter e muitos não têm. E eu posso exemplificar tudo aquilo aqui, resumindo o que a Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele colherá. A menina plantou fé, ela talvez, a Bíblia não descreve, ela foi reconhecida. Naamã, com a sua soberba, sua arrogância, ele foi estabilizado dentro da sua axiologia, argumentologia, conceitologia. Ele teve um resultado quando foi orientado. Agora, positivamente, ele foi curado, não só da lepra,
não só que eu falei que existe a lepra física e a lepra espiritual. Ele foi curado da lepra física e da lepra espiritual, que agora ele não adoraria a deuses que não era Deus. Então, essa lepra espiritual, ele reconhece que só há um Deus em Israel. Então, ele foi curado da lepra física, do seu corpo, quando obedeceu e mergulhou no rio, e também, quando retornou, foi curado da lepra espiritual, que é não fazer mais sacrifício a outros deuses, não oferecer mais sacrifício a não ser o único Deus de Israel. Então ele foi curado da lepra espiritual. E o maior constrangimento, ele sendo um comandante, era comandado, ele tendo que submeter uma ordem, não por prazer, mas por dever. E isso é o que mais constrangiu ele. E é esse ponto que eu quero deixar bem esclarecido dentro dessa mensagem. Às vezes, nós devemos obedecer situação que nos constrange, mas Deus, dentro da sinceridade, ele nos exalta, como exaltou a Daniel, que era puro e sincero, ainda que macumunaram, criaram um decreto, mas ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E depois daquela macumunação, dessa ação imperativa luciferiana, foi ao rei o comunicado e ele teve que ser lançado na cova dos leões. Mas o rei não dormiu, o rei não bebeu, o rei não comeu, o rei de manhã cedo correu lá e procurou saber se o Deus que ele servia continuamente, fielmente, o livrou daquela situação também que era constrangedora, degridativa. Mas ele falou: vive o Rei, e glória a Deus que vive eternamente, que é o Senhor de todas as coisas. Ele me livrou da cova dos leões, que viu a minha pureza, a minha sinceridade.